Em um território onde o rio e o mar se misturam, o tempo já não oferece garantias. Famílias inteiras enfrentam a força da erosão e a água que já não serve para beber. É nesse cenário que surge uma ideia urgente: Previdência Social Ecológica. Um caminho para proteger quem vive, dá e na natureza. Há uma regra silenciosa que paira sobre o tempo. As coisas mudam devagar, como as águas de um rio que deixa de correr. Mudam de repente, como o silêncio que se impõe depois da chuva. Muitos anos atrás, a preocupação era com a velhice que se aproximava, com a incapacidade que batia a porta sem pedir licença, com os acidentes da vida, previsíveis ou não. Era o tempo em que a Previdência Social se erguia como um escudo contra os imprevistos da vida. Mas hoje, como a amazônida que sou, não posso fechar os olhos. A cor que muda no céu, ao vento que já não sopra igual, o rio que não mais conversa com a floresta. O clima está mudando e está mudando vidas. Como dizer a um pescador que o rio secou, como olhar nos olhos dele e dizer que o peixe sumiu e que agora ele precisa se lançar ao mar aberto. Não por desejo, mas por necessidade. E como dizer a um extrativista que o açaí que colheu com esforço no balanço da palmeira está salgado, não serve para alimentar sua família e nem para ser vendido. É aí que nasce a Previdência Social Ecológica, não como uma ideia, mas como um grito abafado de socorro, um eco que percorre os igarapés, os campos secos, os vales alagados, as serras queimadas. Mas a Previdência, essa última trincheira do social, não pode calar, nunca calou e nunca calará. Partimos de Macapá às 7 da manhã. Tomamos a estrada do Curiaú, serpenteando entre matas e memórias de um quilombo ancestral que resiste ao tempo e às transformações do mundo. Seguimos por alguns quilômetros até Santa Luzia do Pacuí, mais precisamente no aterro, onde encontramos seu Irã, um agricultor aposentado e guardião de histórias. Foi ele quem nos levou, em seu barco, por entre as águas calmas e silêncios profundos, até o arquipélago do Bailique. Desde o que aconteceu com as águas em Porto Alegre, no ano de 2024, meus olhos já não enxergam como antes. Algo se partiu, ou se abriu. Passei a ver o mundo sobre o olhar dos que perderam suas casas, suas rotinas, seus sonhos. Mas não perderam a esperança. Essa nova visão me trouxe até aqui, ao outro extremo do Brasil, no meio do mundo. Vim conhecer de perto uma comunidade que, como tantas outras, vive o drama silencioso da erosão. Estamos aqui no Bailique, o arquipélago que pertence ao estado do Amapá, para fazer um debate muito amplo, trazendo a matéria previdenciária como pano de fundo, mas as alterações climáticas e os seus efeitos em todo o território nacional. Aqui nós temos efeito das terras caídas, a erosão das águas, a salinização da água também,
traz impacto para a vida das pessoas e também gera repercussão no campo do direito previdenciário e assistencial. Então, Paula, Alexandre e eu estamos aqui no Bailic para fazer um estudo, para verificar se nesse momento aquele entendimento de que o direito previdenciário era formado para eventos previsíveis e imprevisíveis ali relacionados à idade avançada, à doença, incapacidade, se a gente também não tem que incluir nesse campo as mudanças climáticas que têm afetado o Brasil de ponta a ponta. Então a gente tem essa proposta, trazer essa tese para verificar in loco se o direito previdenciário ou assistencial não tem de fato que olhar mais para a mudança climática como uma pauta do dia para ofertar para a população que precisa e necessita desses serviços uma atenção especial. Mal chegamos ao Bailic e os primeiros relatos já nos encontraram. Na própria hospedagem, a realidade começava a se revelar. Depois que veio a água salgada, as terras caídas, essa fumaça, ela veio afetar muito na vida do povo ribeirinho, que nós aqui do arquipélago do Bailic, né? Porque a água salgada, quando ela chega, o pescador ele não pode pescar porque o peixe ele se afasta. Aí quando chega a fumaça também ela prejudica e vem a seca, aí tudo atrapalha. Os agricultores ele têm dificuldade, principalmente nessa época para gerar seus alimentos, seus produtos no caso, né? Quando chega o período da água salgada, quem bate açaí ele tem dificuldade, porque se você colocar o açaí de molho com essa água salgada, ela vai ficar com aquele gosto, por mais que você bata com água mineral, mas ela dá aquele gosto de salubre. Aí ele prejudica porque a gente vai vender, ele pensa que a gente bateu com água salgada. E afeta muito essa questão quando chega no período da água salgada para a gente que vende açaí. A gente não tinha noção de que se vinha chegar até nós essa situação das terras caídas. Então é uma coisa que a gente é inexplicável. Quando ela chega, ela vem, ela destrói tudo, ela abre aquele buracão, entendeu? E quando cai, arria só de uma vez e tudo que tiver em cima da terra vai tudo para a água, tudo para o fundo. Devido a esse fenômeno das terras caídas, foi avançando e hoje em dia chegou até ela. Então, o meio ambiente passa a fazer parte dos estudos do direito previdenciário hoje, né? Há um tempo atrás a gente não conseguia enxergar isso. Se falava muito sobre isso, mas a gente não via de uma forma concreta. E agora a gente começa a ver. Como é que vocês, pescadores e agricultores, estão se relacionando com tantas coisas ao mesmo tempo? Eu construí 4, agora caiu a minha 4ª casa e hoje eu estou morando numa casa que um amigo meu cedeu para mim morar, até que eu possa construir uma outra. Do Açoriú, Rio Araguari. E os campos, o canal do Araguari desceu aqui pelo Urucurituba. Devido à criação do bubalino em áreas da Terra Grande vizinha aí, de forma desordenada, causou essa grande erosão aí. Os búfalos abrindo valas, cortaram a enseada do rio e a água começou a descer para cá, para dentro do Bailic, puxando a água que estava represada nos campos, né? E com a construção das hidrelétricas lá nas cabeceiras do Araguari, diminuiu o volume de água, a força de água que descia para fora do Araguari. Então, quando o Araguari ele tinha corrente de água, a água salgada puxava para dentro do Araguari e quando ele vazava, empurrava para fora. E a água do Amazonas não deixava a água salgada subir. Depois que assoreou lá o rio Araguari, aí a água salgada subiu, que hoje entrou nos canais do Bailic e lava todas as ilhas do Bailic. A partir de 2014, quando abriu o rio Araguari para cá, para dentro do Bailic. E vem causando essa erosão constante desde 2014. Eu fui a última vez agora no INSS tentar resolver a questão do meu seguro-defeso, né? E eu marquei ainda, primeiro eu fui, no primeiro dia, para marcar a data da entrevista. E 11 horas deu problema no sistema. E aí tu imagina que era para mim ficar um dia em Macapá, eu tive que ficar uma semana.
A gente não tem excesso, a gente não tem um superfácil no Bailique. Nós somos totalmente dependentes da cidade de Macapá, então a gente precisa se deslocar até lá e quando a gente chega lá a gente não tem esse atendimento necessário que a gente deveria ter. Percorremos quase todas as comunidades do Bailique para entender de perto os impactos da salinização e da erosão. Em cada parada, relatos sobre a dificuldade de acesso à água potável, perda de moradias e mudanças no modo de vida. Você consegue viver tranquilo? Mas é a seca aqui que a gente foi. Tá secando agora? Aqui, seca aqui. Aí já tô... O avanço do mar sobre o rio transforma o cotidiano e ameaça a permanência das famílias ribeirinhas em seu próprio território. O que era terra firme agora cede, e o futuro se torna cada vez mais incerto. E eu estou muito feliz de conhecer essa comunidade, porque ela é diferenciada de tudo aquilo que eu já conhecia. É claro que em Macapá tem muitos lugares de pontes, mas aqui é praticamente uma cidade sobre pontes. Uma experiência assim, bem diferente. Nós atendemos inúmeras pessoas, muitos serviços foram feitos, muitos mesmo. E agora, à tarde, tive o prazer de ser convidado para conversar um pouquinho com as pessoas daqui que reclamaram das terras caídas. Uns disseram que já perderam 2 casas, outros já perderam 3, 4, 5 casas. Então, essa equipe que está aqui agora procurando melhorar, buscando uma saída técnica e científica, é muito bem-vindo para a comunidade do Bailique. Eu espero, sinceramente, que eles consigam alcançar o objetivo deles. Bom, a gente está chegando aqui no final da nossa expedição, que tinha como objetivo criar esse documentário para falar sobre mudanças climáticas, a questão do direito previdenciário, assistencial. E aqui ao fundo você pode ver o rio, que faz a Rio Marinheiro, né, que nós tivemos o prazer de dar algumas voltas por ele, conhecer algumas das comunidades, entender o que está acontecendo de fato aqui, o fenômeno das terras caídas, a salinização da água, uma alteração no fluxo ali da agricultura, um açaí salgado naturalmente, a fuga do peixe do mato, que é o peixe de água doce, um aprimoramento, aparecimento do peixe da água salgada, isso tudo interferindo na vida, a casa das pessoas caindo e na atividade profissional delas. Pesca e agricultura um impacto muito grande. Então nós escutamos a comunidade, vários atores importantes, não só agricultores e pescadores, mas tivemos a oportunidade de, inclusive, escutar uma juíza de direito aqui, que vinha participando aqui com o Tribunal de Justiça do Amapá. Identificamos algumas soluções, chamar alguns atores, como a Embrapa, como a Universidade Federal do Amapá, a Universidade Estadual do Amapá, os institutos de ordenamento urbano do município de Macapá, o Estado do Amapá, encontrando ferramentas técnicas para a solução. Então, nosso documentário, nós tínhamos uma tese firmada que o meio ambiente, a alteração do meio ambiente tinha impacto no direito previdenciário. Eu acho que a gente confirmou essa teoria, não, Alexandre? Eu acredito que sim, né, Augusto? Nós levantamos muitas versões aqui e elas estão todas em sintonia, né? Então, as pessoas comentam muito desses impactos que estão ocorrendo aqui, lembrando que nós estamos aqui num braço do Rio Amazonas, o nosso grande Rio Amazonas, talvez um dos maiores patrimônios da humanidade. E isso que a gente está fazendo não termina aqui, a gente vai dar continuidade. Com certeza, Augusto. Na verdade, a gente percebeu aqui que existem muitas sugestões para a solução dos problemas aqui. Não solução total, porque a gente sabe que as questões climáticas não são facilmente resolvíveis, mas muitas ideias dos próprios moradores daqui para tentar amenizar os prejuízos que esses impactos climáticos estão gerando. Uma das sugestões que a gente levantou aqui foi a realização de uma audiência pública por parte do Tribunal de Justiça do Amapá, para que justamente possa trazer essas pessoas, trazer as autoridades, a gente pode trazer acadêmicos das universidades locais aqui, Universidade Federal, Universidade Estadual, para poder juntos entender, porque certamente outras pessoas estão trabalhando também em cima do que a gente viu aqui. A gente precisa sim abrir o direito previdenciário para um debate sério com relação aos impactos ambientais. O meio ambiente tem tudo a ver com seguridade social.
E a gente tem esse compromisso, que vamos continuar com essa produção científica e não vamos parar, vamos levar essa ideia e pedimos a adesão de todos aqueles que entendem que essa é uma pauta importante na sua região, no Nordeste, no Centro-Oeste, na região Sul e principalmente na região Norte. Então, a gente fica muito feliz e muito contente de terminar aqui a nossa expedição. Aqui Muito feliz. Obrigado, Alexandre. Feliz. E a gente Meu conta com vocês para continuar essa caminhada. Show de bola. Uma viagem épica pelo coração do Bailique, onde cada parada era um encontro com a força e a fragilidade da vida ribeirinha. Enfrentamos correntezas, escutamos vozes, registramos o que não pode mais ser ignorado. Voltamos com mais do que imagens. Voltamos com a certeza de que contar essa história é também fazer parte dela.